Então, vamos lá para a terceira e última videoaula, acho que é a quarta já, né? Última videoaula é, sobre números naturais, né? Que é o que a gente vai discutir essa semana agora. E nessa a gente vai falar de um assunto super importante que são sobre os números primos. Esses números primos também são números naturais, né? Somente os números naturais. Eles têm várias características super interessantes. São responsáveis pela solução de muitos infinitos problemas, né, sobre os números naturais. Então, vários problemas envolvendo números naturais só é possível quando a gente tem o conceito de números primos, né, a ideia dos números primos, senão a gente não teria como resolver o problema. Primeiro eu vou comentar aqui o que são números primos, porque com certeza se eu perguntar para vocês, defina o número primo, aí vocês vão falar o quê? Que vocês já viram isso, né? São números é, que possuem apenas dois divisores, não é isso? A gente acabou de falar sobre os divisores. Ou um e o próprio número. Então, isso não chega a ser uma definição, mas é uma característica. Todo número primo, de fato, ele só vai ter esses dois divisores, que é o número um e o próprio número, né? Mas o que de fato define o número primo? Tá ligado na etimologia da palavra primos aqui, ó. Primos aqui vem da palavra primeiro, vem da palavra primeiro. É, o que é primeiro? Então, é o primeiro número de uma sequência que apresentam a mesma característica, né? A mesma propriedade, tipo assim, né? Que apresentam é, as mesmas características. Porque, assim, e isso aqui que tá a ideia interessante, tá? Que eu acho que os alunos não se ligam nisso. Eles já decoram essa primeira, né? Que geralmente é fornecida por eles, ou pelo professor, ou pelo livro, pelo material que eles estão lendo. Você pode pesquisar e a maioria dos materiais vão estar lá. O que é um número primo? São números que apresentam apenas dois divisores, o número um e ele mesmo. Mas não pega na ideia principal, na ideia central do que são os primos. Os primos são os primeiros números de uma determinada sequência, que tem as mesmas características. Então, para você não precisar trabalhar com todos os números, você trabalha apenas com um. Porque se você trabalhar com um deles, você já está trabalhando com todos os casos. E qual deles é um interessante para você trabalhar? Com o menor, com o primeiro, com o mais simples dele. Então, se você tiver. E isso aqui, essa ideia é que é a responsável pelo teorema é, famoso, né? Que os números primos eles embasam, que é o teorema fundamental da aritmética, que inclusive é um teorema que é bem estudado quando vocês forem estudar o curso superior, se for na área de exata, né? Na área que tem matemática mais afins mesmo, tipo engenharia, ou o próprio curso de matemática, ou uma estatística, ou seja, qualquer área que você vai estudar cálculo um,
a primeira coisa que vocês têm que aprofundar lá é nisso. E muita gente lá, quando depara com esse teorema lá, o teorema fundamental da aritmética, os alunos lá sempre tomam bomba lá porque eles não conseguem assimilar, eles nunca ouviram falar nesse teorema que tem a sua ideia é, desenvolvida nesse conceito que você começou a estudar com certeza lá no quinto ou sexto ano do fundamental. É lógico que isso que é a ideia, né? Lá o teorema ele tem umas coisas mais, porque você já tem mais condições de entendimento maior, mas aqui essa ideia é o alicerce, é a base que você tem que levar para quando chegar lá você não assustar, falar, não, isso aí eu sei, o teorema fundamental da aritmética diz isso, a gente ainda vai falar nessa aula, para culminar aqui, mas ela vai sair daqui desse fato de que você tem uma sequência e você pega o primeiro. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui a sequência dos números pares que a gente acabou de ver lá. Os pares, quais são a sequência lá? O zero, né? O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e aí vai. Aí o que que ocorre? O zero aqui a gente acaba que exclui ele um pouco por conta da neutralidade dele, né? Nas operações aqui. Então a gente teria que o primeiro número dessa sequência seria o 2. Esse aqui, inclusive, é o primeiro número primo. O primeiro número primo, né? O primeiro número primo, assim, eu digo da sequência dos números primos, né? Que se você for pegar aqui o número p com o número primos, a gente começa do 2. E aí, obviamente, o 2 ele vai ter quais os divisores? O 1 e o 2, né? Porque o 2 é pequeno, ele não tem mais número. Um número, um divisor não pode ser maior do que o número. Ele tem que ser menor ou, no máximo, o próprio número. É o oposto dos múltiplos, lembra dos múltiplos? Os múltiplos, um número para ser múltiplo, ele tem que ser maior que o número, que ele é múltiplo. Ou, no máximo, o igual. Para ser divisor, ele já não pode ser maior do que ele. Porque divisor é o que divide ele vai ter que dividir aquele número em partes, né? Exatas. Então, o 2 ele é pequeno. Então, só tem o 1 para ser, né? Então, os divisores de 2 aqui seriam quem? Seria o 1 e 2. E aí, coincidentemente, são só esses mesmo. O que que ocorre? Então, dessa sequência aqui, como você já pegou o 2, como você pegou aqui o 2 da sequência, então você não vai poder pegar mais ninguém aqui, ó. Ou seja, dos números. E o que que é que você excluiu aqui, todos os outros? Os números pares. Então, o que que você conclui aqui? Obviamente que é no conjunto P aqui dos primos, você nunca mais vai ter um número par. Porque o 2 representa todos eles. Ele é o primeiro dessa sequência. Então, aqui para números primos, o 2 está representando todos. Então, você não vai ter mais nenhum número par que seja primo. Ele é o menor dos pares, é o mais simples dos pares. Então, qual é a característica principal de um número par? Ter o fator 2, não é? Ter o fator 2. Um número par ele é caracterizado por isso, ter o fator 2. Todo número par tem o fator 2. Todo número par é divisível por 2. Então, a gente pega esse 2 para representar essa sequência dos 2. Agora, o próximo aqui seria o 3, né? Se você pegar os divisores de 3, você tem o 1 e o 3. Você não tem outro número aqui menor que o 3, entendeu? Esses são os dois. Não, não existe número maior que 3. Os maiores que 3 não são divisores de 3 mais. Os maiores que 3, você teria os múltiplos de 3, por exemplo, o 9, o 6. É um múltiplo de 3, não é divisor. O 9 é um múltiplo de 3, o 12 é um múltiplo de 3, e aí vai infinitamente. Mas dessa sequência aqui, por exemplo, dos múltiplos de 3, você teria 0, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18 e aí vai.
O zero, como a gente falou, a gente tira. Qual é o primeiro número? O 3. Então, esse número 3 é o primeiro dessa sequência aqui. Então, você tira ele, você pega ele aqui para ser um número primeiro dessa sequência. É o primeiro dessa sequência. E aí você pode excluir o 6 que já era excluído pelo conjunto anterior, né? Porque ele também é múltiplo de 2. Agora exclui mais o 9. O 12 já era, exclui agora. O 15 você exclui. O 18 já era. Então todos os pares já era. E aí os divisores de 3 que são os múltiplos de 3 que são ímpares, são todos excluídos agora, porque eu só vou usar o 3. Então, pegando o 3, eu não tenho mais 27, eu não tenho mais 300, eu não tenho mais 30, 36, não tem mais esses números, porque todos já foram excluídos por esses dois números. Aí eu vou pegar o próximo número do conjunto dos naturais, né? Que seria o 4, mas o 4 já foi excluído, porque ele é um número par. Todos os pares já foram excluídos. Então o 5, os múltiplos de 5 aqui, eu vou até deixar o zero, né? 5, 10, 15, 20, 25 e aí vai. O primeiro é o 5. Eu pego ele e excluo todos os demais do conjunto, porque não vai servir. Eu trabalhando com 5 já é o suficiente. É o que representa todo esse conjunto aí. E aí, e nisso você segue, né? Então aqui o 6 já foi excluído, o próximo seria o 7, né? O próximo seria o 7, que seria os divisores de 5 também é 1 e 5. O 7 os múltiplos de 7 seria 7, 14, 21, 28 e aí vai. Então aqui eu pego o 7, que é o primeiro deles, e você vai observar que esses números eles só tem dois divisores mesmo, porque é um e ele mesmo, né? Porque os outros já foram excluídos. Já segue outra sequência. E aí vai. Depois aqui o próximo seria o 8. O 8 já foi excluído, é par. O 9 foi excluído, que é múltiplo de 3. O 10 já foi excluído, que é par, múltiplo de 2. O 11, né? O 11. O 11 aqui, que tem os múltiplos 11, 22, 33, 44, 55, e aí vai. Esses são os múltiplos. Eu pego o 11 para representar. E nessa pegada continua, você pegando os primeiros da sequência. Então, essa que é a característica, que é a definição de um número primo. São os primeiros de uma determinada sequência, de um determinado subconjunto do N, e aí você pega apenas aquilo para representar. E aí o que é curioso? Que aí já vai ser o teorema fundamental da aritmética, que é o que a gente está estudando agora. Número é aritmética, né? O que fala o teorema fundamental da aritmética? O teorema fundamental da aritmética ele fala que todo número, isso todo aí é o que não é todo número o que é importante aí na questão da generalização, né? Todo número é natural, na verdade aqui inteiro, né? Mas eu vou pegar natural. Todo número natural, mas os primos também só se refere a número natural mesmo. Todo número natural pode ser escrito em fatores de números primos. Olha que interessante. Todo. Então, o que isso tem a ver com os números primos? Qual é a diferença de um número estar expresso em fatores de números primos ou em fatores quaisquer?
Porque se você tiver o número, o número você pode fatorar ele de várias maneiras. Não precisa ser em números primos. É porque você já aprendeu lá só a fatorar em primos. Mas agora nós vamos tentar raciocinar mais. A gente não precisa fatorar o número só em números primos. A gente pode fatorar convenientemente para a gente, que é conveniente para a gente. Eu vou fatorar, por exemplo, o número 32. Se eu for fatorar o número 32, eu posso fatorar ele como sendo 2 vezes 16. E aí eu já vou enxergar que 16 é 2 a quarta. E eu não preciso ficar fatorando. Então, 2 a quarta aqui, 2 é uma potência comum, né? 1 mais 4 dá 5. Então, 32 é 2 a quinta. Eu já enxergo logo. Então, se eu tenho, principalmente quando eu tenho números grandes, se eu tiver, por exemplo, 820, eu quero fatorar ele, eu já posso pegar aqui, por exemplo, 10 vezes 82. É um fator de 820, né? E depois eu já posso pegar aqui 10, eu já posso fatorar em 2 vezes 5, se eu quiser. Aí eu já sei que já está em primo. E 82 eu ainda posso calcular, fatorar em 2 vezes 41. E aí, pronto, já fatorei em primo. 41 é primo, 2 é primo, 5 é primo. Pronto, já terminei a fatoração. Qual é a fatoração de 820? É 2 em primos agora. 2 ao quadrado vezes 5 vezes 41. Pronto, eu não preciso fazer aquela barra, fazer aquele tanto de coisa lá que vocês fizeram lá, ó, 820, passa a barra, dá por 2, tal, entendeu como que é? Porque você não tá mais lá no fundamental. Você tem que evoluir, tem que raciocinar. Aí tem muitos alunos que costumam me falar quando é presencial, né? Porque agora eu estou gravando, não tem a participação de vocês, mas muitos alunos podem questionar depois, inclusive. Ah, professor, mas eu já aprendi assim, quero fazer assim. Não tem problema, mas eu acho que você está estudando para melhorar. Então você não é complicado, isso vai facilitar a sua vida. Agora, o que é importante aí agora você me pergunta uma coisa interessante, é isso, ó. Falando de 820 aqui, que eu já peguei. Eu posso faturar ele como 10 vezes 82, como eu já disse. E posso fatorar ele como sendo 2 ao quadrado vezes 5 vezes 41. Qual é dessa fatoração que é mais interessante? Obviamente que a mais interessante é essa aqui, em que os fatores deles só são números primos. Ó. 2 é o número primo, 5 é o número primo e 41 é o número primo. E por que, que isso é importante e é interessante? Porque isso aqui, cara, é a forma única de representar esse número. A unicidade, eu já falei, não sei com os alunos que eu estou tendo contato agora, né? Tem algumas palavras que eu vou pedir para vocês destacar no caderno seus de matemática, aqui, ó, igual que eu estou fazendo unicidade. Coloca um asterisco, coloca ela de vermelho ou de verde ou neon, sei lá, uma coisa destacada. E isso é o que você vai ter que levar. Então você pode ir no dicionário lá na internet, vai lá e pega um conceito, né, ou uma definição ou um conceito sobre dessa palavra, né, o significado dela. Obviamente, se for significado, tenta jogar para matemática. E essa palavra na matemática, ela é uma de destaque. Eu vou falar várias à medida que a gente for conversando. Essas palavras de destaque vocês vão colocar e destacado no caderno, porque elas são responsáveis para desenvolver as ideias matemáticas e é o que a matemática é, segura para poder ser o que ela é. Por exemplo, não ter contradição, ser dita exata. é, então, é muito interessante. A unicidade é uma dessas palavras. E aqui a gente tem essa ideia.
Porque essa forma aqui, ó, quando você tem essa forma aqui de cima, 10 vezes 82, você ainda pode mudar. Você pode fazer ainda 10 vezes 2 vezes 41. É uma outra maneira de você usar, trabalhando com 10, trabalhando com 82. Agora, essa maneira aqui, 2 ao quadrado vezes 5 vezes 41, chegou no seu ápice. Não tem como você simplificar mais que isso. Isso aí já é a forma mais simples, porque os números 2, 5 e 41 são primos. E se eles são primos, eles são os primeiros. Não tem como você representar o 2, por exemplo, de forma mais simples do que 2. Entendeu? 2 é o primeiro, não tem como. No número par lá, você não tem como. Se você tiver o número 4, você ainda pode falar que é 2 vezes 2. Se você tiver o número 10, você pode falar que é 2 vezes 5. Se você tiver o número 32, você pode falar que é 2 vezes 16. Mas se você tiver o número 2, é 2. Né? É 1 vezes 2 que é 2. Então, assim, essa forma de números primos, ela te dá essa segurança, tá? E a gente vai fazer exercícios para você perceber como que isso aí ajuda para a gente resolver problemas e ficar seguro da situação para a gente poder fazer as conclusões matemáticas, e isso aqui é baseado na unicidade. Então, mais ou menos, né? Sobre números primos, tem ainda várias coisas que a gente pode estar deparando com números primos, mas essa é a ideia principal que eu quero que seja o ponto de partida para vocês pensarem nisso. E, e a gente vai resolver exercícios, resolver problemas, e vocês vão vendo aí como que o papel, o fato de um número ser primo, ele nos ajuda a resolver problemas, certinho? Nos exercícios que eu já disponibilizei na sala, já tem problema lá, inclusive tem um problema lá que a gente vai usar essa ideia. Eu quero que vocês, tá até digitado errado, depois que eu salvei lá no PDF, eu vi que tá errado. É um problema que tem uma equação e tem um menos igual a 23. Aí quando vocês forem lá, na verdade, é menos 23 igual que é zero a equação, tá? Aí quando vocês resolver, vocês consertam lá. Mas qualquer coisa pode me perguntar também pelo WhatsApp ou fazer algum comentário que eu vou estar à disposição de vocês. Então, para essa semana é isso aí. Tem o conjunto dos inteiros também que a gente pode discutir na entrelinhas agora, porque é uma coisa que é bem mais tranquila, mas ainda assim, talvez eu ainda faça uma videoaula, mas eu acho que eu vou comentar no encontro 5 sobre um ponto interessante do Z, que é a definição de Z na questão de módulo, de distância. E isso é a única coisa que eu acho que eu terei que abordar no conjunto Z. Como é pouca coisa, eu posso fazer isso até no encontro 5 para não ficar muito videoaulas aí para vocês ficar assistindo. Beleza? Então, bons estudos, conte comigo sempre que vocês precisarem. Então, é isso.